Bom, obrigada de ter aceito participar de novo com a gente. Antes de começar, queria avisar que temos o podcast com muita informação sobre o Porto e Portugal. Então, hoje a gente vai conversar sobre outras coisas que aí para inspirar uma viagem proximamente aí para Portugal. Sim, então, olha, aqui o calor é intenso já, hoje fez perto dos 29 graus, então muita gente já na rua, né, tudo funcionando direitinho, sendo que as pessoas usando máscara e se protegendo para poder, né, entrar nos estabelecimentos, mas tudo funcionando na perfeição, né, com as devidas restrições e todos na expectativa da abertura da fronteira com a Espanha, que está muito próxima de chegar, né? 10 dias. Hoje eu queria conversar sobre dois assuntos diferentes. Um é o Porto, mais duas opções de passeio para quem está no Porto. E a outra coisa que a gente fala mais para frente um pouquinho é o Porto como um destino para celebrar. O que seja, né? Um aniversário, um casamento, uma renovação de votos, uma conquista, alguma coisa assim, mas como um destino para celebrar também, porque tem muita coisa interessante aí na cidade. É verdade. E como destino de turismo, nem digo bate e volta, porque são tão lindos esses dois destinos que a gente vai falar, que bate-volta assim é um pouco triste, né? Ter que ir voltar correndo. Mas, de qualquer forma, é uma opção, né? E um deles eu queria falar sobre um planejamento de viagem, assim, alguns dias no Porto, com a opção de conhecer o Douro também. Então, o Douro é um destino que vir a Portugal é muito necessário você visitar o Douro, principalmente os apreciadores de vinho. Mas é uma região que a cada momento acaba tendo possibilidade de proporcionar experiências muito boas para a família, né? Porque é dos lugares mais lindos que tem em Portugal. As paisagens da montanha são lindas junto ao rio. São encostas, né, de xisto. Todas elas com uvas, né, com vinhas plantadas. Então você tem assim, é emocionante visitar o Douro. Você consegue vislumbrar em qualquer época do ano essas diferenças, né? Nesse momento tá tudo com muitas folhas e já com os bagos de uva, porque no final de agosto, começo de setembro, tem as vindimas, que é a colheita da uva. Então é lindo, é muito bem vistoso nesse momento. Agora, tem todo um encanto você visitar, por exemplo, no outono, porque começa a modificar as cores das folhas e tudo mais. Agora, é um destino que oferece muita estrutura para quem viaja em família, né? Porque existem muitos passeios que a gente pode realizar no Douro. Um deles, que é muito interessante de fazer, é um passeio de barco, um cruzeiro pelo Douro, com um barco rabelo tradicional. Que são os famosos que a gente vê passeando pelo Douro. Aí eu tenho duas perguntas. Ele tem um que você fica no barco mais tempo e faz um trajeto longo, e tem um que é mais curto, não é? Que você pode fazer como um passeio rápido, opcional. Como que funcionam as opções de passeio? E saem da onde? Tem várias opções. Uma delas, né, que é a mais famosa, vamos dizer assim, é você sair do porto, né, é um barco grande, que vai cerca de 200 pessoas, você vai até a região do Peso da Régua, que é uma das cidades do Vale do Douro, que é muito bonita, só que é um roteiro assim que é meio limitado, porque você fica só dentro do barco, sem muitas atividades. Como demora 6 a 7 horas para chegar lá, é uma opção que só quem quer mesmo ficar curtindo as paisagens. Agora, existem várias formas. Existem também outros cruzeiros. No Porto, tem um cruzeiro pequenininho, né, de 1 hora, mas é só para ver a cidade. Só que os barcos no Porto, eles são mais assim turísticos, tá? Eles parecem os barcos rabelos, têm as características, mas não são os autênticos. São assim transformados para o turismo. Lá na região do Douro, especificamente na cidade de Pinhão, você tem barcos
que são os tradicionais rabelos. Então só pode ir 10, 12 pessoas. É uma coisa, é uma experiência fazer um passeio nesse, porque você consegue vislumbrar a paisagem no lugar mais bonito, né? Onde você tem as encostas, você tem essa paisagem bem bucólica. Então é muito procurado. E dá para fechar o barco para o grupo, para a família? Dá também para fechar. Existem privativos. É possível você, assim, ter um barco à tua disposição e, inclusive, almoçar no barco no Douro. Tá? É que o Douro, só para as pessoas entenderem, ele é muito grande. É um rio que tem 1000 quilômetros. Ele nasce na Espanha, na cidade de Soria, e vai encontrar o mar no porto. Tá? Então, existem 2 passeios distintos. Um que é só na cidade do Porto, que é ali, né, 1 hora de passeio, é um cruzeiro pequeno. E tem esse, que é um barco grande, que vai até o Douro. E o outro que existe, que eu recomendo mais, que é o mais autêntico, porque você anda num barco mesmo, como era antigamente, no século XVIII, que é um barco rabelo, feito de madeira, e que cabe em poucas pessoas. Então, é uma experiência bem autêntica, como se navegava nesse rio, né? Isso no século XVIII, é bem interessante. E depois, é muito bom de visitar o Douro, porque a atmosfera é diferente. São pequenas cidades bucólicas, cidades pequenininhas, que oferecem para você oportunidade de conhecer coisas diferentes. Né? Tem cidades, assim como é o caso da cidade de Pinhão, que é das cidades ali do Douro, mais interessantes no sentido das principais vinícolas. Na região do Pinhão, existem vinícolas muito famosas, como a vinícola da Dona Antônia Ferreirinha, a marca Ferreirinha, que é muito famosa, está ali no Pinhão. E como tem também a Sandeman, uma marca inglesa genial, e tantas outras. É dos lugares mais incríveis. Só que, para fazer esse passeio, né, de um cruzeiro no Douro, lá no Alto Douro, que está a 120 quilômetros do Porto, é necessário você ir para lá através de uma condução, ou de carro alugado, ou através de um tour turístico, ou então de trem, né? Porque assim, vale a pena fazer esse passeio lá, entendeu? Não no Porto. Eu estou falando do Porto, né, que eu estou aqui, mas fazer lá, porque é diferente as paisagens e são distintos. O passeio aqui é para você ver a cidade do Porto, tá? E lá é para você conhecer e explorar essas paisagens lindas das vinhas, tá? Tá. Hoje de manhã, inclusive, eu conheci 3 hotéis por uma agência e eram hotéis maravilhosos na beira do Douro, né? Com as piscinas, borda infinita. Nossa, umas paisagens fantásticas. Eu tô assim impressionada. Por isso que eu queria falar sobre o Douro hoje, porque a hotelaria que tem ali na beira, né, também é muito bonita. É muito forte. Você tem várias opções. Hoje, no Douro, você tem tanto, regiões com hotéis de alto luxo, que é o caso do, por exemplo, Six Sense, é um hotel resort vínico, que é considerado entre os 3 melhores hotéis de Portugal e um dos melhores da Europa. Porque você tem uma experiência autêntica vínica, é como se fosse um resort do vinho. Então, é muito interessante você assim, ir nesse hotel. Muitas vezes, quando a gente está no Douro, a gente oferece também para as pessoas, para fazer um passeio de um dia, né? Ir almoçar no porque ele está mesmo às margens do Douro e tem uma vista incrível. E daí estou falando de restaurante de chefe, com alto nível. Por exemplo, o principal chefe, o mais famoso chefe português, um dos melhores, é o chefe Rui Paula. Ele tem um restaurante no Douro também, pela Michelin, de altíssimo nível, uma qualidade comparada com os melhores restaurantes da Europa. E os Deixa eu ver se vou tentar só virar a câmera para mostrar uma foto, não sei se vai dar certo. Ah, ótimo. Esse é um hotel que tem ali no Douro, né? Esse tem a borda infinita, exatamente. Nossa, maravilhoso para a família. É uma experiência genial. E todos esses hotéis que estão ali, eles oferecem opções de visitas às vinícolas
tratamentos com spa do vinho, massagens com uvas, são todos muito vocacionados para o vinho, sabe? Então, tem uma série de atividades para quem vai em família. Olha que legal. Sim. É, uma série de coisas que a gente não imagina, às vezes, falando só sobre o Douro, né? A gente acha que é uma visita, um passeio de barco com as vinícolas, mas tem uma série de atividades que dá para fazer lá. É por muito isso que eu falo que uma viagem, um bate-volta para o Douro não é tão interessante quanto realmente passar uma noite ou duas. Quem vai, sabe, Maria, que às vezes tem pouco tempo aqui em Portugal e vai fazer um bate-volta lá, com certeza fica com aquele gostinho de voltar para passar uns 3 dias, que seja, para você curtir esse ambiente mais de natureza e também um ambiente tranquilo, né? Existem também outras formas de alojamento de charme, que é você ficar hospedado dentro de uma quinta. Eu vou citar um exemplo da Quinta da Pacheca. A Quinta da Pacheca, que é um vinho famosíssimo aqui em Portugal, muito premiado, de alto nível, eles oferecem hospedagens diferenciadas. Eles fizeram uma campanha há um tempo, quem viajou para Portugal nos últimos tempos, pode ter, se foi pela TAP, pode ter visto na revista da TAP o que esse hotel oferece. Ele oferece a experiência de você se alojar num tonel de madeira vinícola. Ou seja, o quarto é um quarto, uma suíte, né? Está dentro do tonel. É como se fosse um bangalô, só que é um tonel de vinho. Sabe? É uma coisa genial, com toda a estrutura, claro, a nível de ar-condicionado, tudo super limpo, mas você fica virado para a plantação, assim, para as vinhas, né? Para a plantação de uva, dentro e dorme dentro de um tonel de vinho. É muito legal. Então, muitas pessoas vão lá para poder curtir essa experiência diferente, né? Eu vou ficar hospedado dentro de um tonel que armazena vinho. Ai, que bacana. Então, você sugeriria para uma viagem o quê? Uma semana? 3 dias no Porto, 3 dias no Douro, ou 4 dias no Porto, 3 dias no Douro? Qual Por seria exemplo, o ideal? Olha só, o Douro, ele oferece muitos atrativos, né? A gente, assim, começou a falar da vertente vínica, que é o que mais chama atenção. Só que, se você parar para pensar, uma das principais cidades do Douro, onde tem esses hotéis famosos, chama-se Peso da Régua, é o nome da cidade. Se você andar 20 quilômetros, você tem a cidade de Vila Real, que é uma cidade linda, ali, muito colada do Douro. Já sai da região do Douro, esses 20 quilômetros, mas é uma cidade que tem muita história, é uma cidade antiga, muito tradicional, né, aqui em Portugal, e tem monumentos antigos, inclusive os romanos também andaram por ali, tem ruínas romanas. Depois, para quem se interessa mais pela questão de religião, também muito pertinho do Douro, 25 quilômetros, tem a cidade de Lamego. É uma cidade que tem um santuário muito famoso aqui em Portugal, da Nossa Senhora dos Remédios, que é lindo, tem uma escadaria genial, muito azulejo, muita arte barroca, e é algo que também atrai as pessoas, quem é religioso ou quem não é, pela arte. Então, hoje, o Douro tem uma estrutura muito grande. Uma curiosidade é que, antigamente, para você sair do Porto e ir para o Douro, existe uma serra que é bem curiosa, que chama-se Serra do Marão. Essa serra, ela ajuda a dar um nome de uma região bem diferente, o termo que se tem aqui, que muitas vezes os brasileiros acham engraçada, é a região de Trás-os-Montes. Trás-os-Montes, que é justamente a região que fica por trás da Serra do Marão. E, portanto, depois que passa por essa serra, você, pro lado esquerdo, você vai para Vila Real e essas cidades ali, e pro lado direito vai para o Douro, para a região do Rio. E o que acontece? Nos últimos anos, tem cerca de 4 anos, foi criada uma estrada nova, fizeram um túnel que atravessa a montanha, então você faz um percurso, você em cerca de 50 minutos, em média, 1 hora no máximo, você faz Porto Douro. Então, é um atrativo a mais para as pessoas terem acesso até o Douro. Antigamente, demorava 1 hora e meia, porque você tinha que contornar a montanha, entendeu? Era muito mais complicado
ficava muito tempo no carro para você chegar num destino. E o Douro tem muita estrutura, Mari. Ele tem, assim, algo assim, genial em relação à questão gastronômica também, sabe? Tem sabores que são autênticos do Douro. Lá, como tem essa conotação vínica, existe uma carne chamada vitela, a moda do Douro, que é feita com vinho. Pelo comentário, tudo que você está descrevendo não chega a 10% da realidade da beleza ali do local. O Armando que está falando que é uma experiência única e tudo muito lindo. É única porque é diferente. E tem um detalhe, Mari. Ali no Douro, não é só você ter a vista junto das margens do rio. Você tem uma vista linda dali. Se você subir numa vinícola, que geralmente as vinícolas, eles aproveitam toda a estrutura da montanha. Então, você vai na vinícola, geralmente você está numa região alta, uma vista linda. E o Douro, ele é separado em várias regiões. As principais a região junto à margem do Douro e o Alto Douro, ou então Douro Superior. É onde também fazem de excelente qualidade, com castas mais selecionadas. Então, você tem outro tipo de vista também genial, né? São montanhas muito altas, em 400 metros de altura, e é uma beleza diferenciada. Uma coisa que acontece ali também, que é curioso, é que o solo é extremamente fértil. Então, você tem muitas frutas silvestres, mirtilo, cereja, uma série de frutas assim que são muito apreciadas ao longo do ano, várias épocas, né, com frutas diferentes. E outra coisa que tem além do vinho é o azeite. Ali no Douro é um dos melhores azeites portugueses. Ele tem a fama do azeite do Alentejo, que é uma proporção maior, e é o que representa mais Portugal pelo volume de azeite que se faz no Alentejo. Agora o Douro também tem possibilidade de você experimentar um azeite muito aromático, de bom gosto, né? Você consegue, assim, assim representa bem, digamos, essa região. Então é uma experiência muito legal. Para ir qualquer época. Qualquer época. Sim, qualquer época. Uma experiência que eu recomendo, né, que é uma dica fantástica para fazer lá, é você visitar uma padaria artesanal. Existe no Douro, mas isso é só no Douro Superior. Cidades muito pequenas, assim com, sem brincadeira, 1.500 habitantes, são quase aldeias pequenininhas, né, que são do Alto Douro. E existe uma cidade chamada Favaios, que possui uma tradição das padeiras de Favaios. Eles fazem um pão chamado trigo de 4 cantos. É um pão que não leva nenhum produto químico, é totalmente natural. E essas senhoras, né, fazem já há mais de 100 anos esse tipo de pão e elas abastecem os grandes hotéis da região. Elas não fazem muita quantidade, então tipo 400 pães por dia, coisa assim. Então, existe uma experiência que a gente proporciona, que é você visitar essa padaria, ver como é que faz o pão, fazer o teu pão e depois degustar. Então é muito legal para ir com criança, porque a criança vai poder ali ter essa atividade, né, com pão. É bem legal de fazer também, sabe? O Portugal, quem nunca foi, Lisboa e Porto são duas cidades que realmente tem que conhecer, porque são duas cidades muito importantes historicamente, culturalmente, além da beleza da cidade. Mas eu acho que já que está ali, o país a dimensão é pequena, né? É uma oportunidade única fazer uma viagem ou para o Douro ou para a Serra da Estrela, porque são duas paisagens completamente diferentes. É dentro de Portugal e 100 quilômetros, 200 quilômetros, não é muito, né? Para ver uma coisa assim tão deslumbrante, tão bonita. Eu acho que dá para montar tudo numa viagem só, se a pessoa tiver 10 dias, pelo menos. 10 dias é um tempo bom. Uhum. É legal assim, porque muitas pessoas, às vezes, fazem assim, dividem, criam um roteiro, né? E a gente pode fazer junto, né? O trabalho de vocês também é muito bom, porque a Mari consegue organizar alguns roteiros que são exclusivos e específicos para viajar para Portugal.
Então, A gente tenta ver o gosto da pessoa, a disponibilidade de tempo, o que, que ela já conhece, o que, que não conhece, para montar isso. Por isso que eu estou te falando, né, que juntar Lisboa e Porto e fazer uma extensão para o Douro é uma experiência incrível, né? Um incrível, adicional incrível. muito bonito. E você consegue, sabe, ter assim, uma experiência bem focada em paisagem. Tem também um lado cultural que é bem interessante, né? Tem toda uma história que envolve o Douro. Ele, assim, as primeiras plantações de uva, né? Os ingleses que trouxeram o vinho para o Douro. Isso foi no princípio do século XVIII. E a partir dali se desenvolveu bastante isso, né? Hoje, estima-se que tem cerca de 1.000 vinícolas. Então, são muitas vinícolas, de vários padrões, né? Mas sempre, elas, assim, quase todas fazem o vinho do Porto e o vinho de mesa, tá? Esse vinho tão famoso, né? Que todo mundo conhece, que é o vinho do Porto. Então, é uma experiência você visitar essa região para conhecer, para degustar, como a Carla, que gosta muito de vinho, que eu vou citar. A gente fez uma live, um podcast sobre vinícolas e realmente o Douro faz parte, né, dessa experiência de fazer uma viagem e unir o vinho, o azeite, o pão, a comida, né? Sabe, Mari? E isso, olha, é uma dica muito boa. A Ana Paula, obrigada, Ana. Sabe? Tem, assim, o norte da Europa, né, falando assim em países como a Alemanha e tal, essas pessoas que vivem nessa região vêm muito para o Douro. E uma curiosidade que eu queria falar para vocês. Essas pessoas vêm de avião até o Porto, pegam um navio cruzeiro e ficam hospedados nesse navio por 5 ou 6 dias e vão até o Douro. Então, é uma experiência... Veja só, são pessoas né, que curtem a questão vínica e as paisagens. E ficam... Então, esse é um outro tipo, uma outra forma de fazer, que é o cruzeiro fluvial. Esse cruzeiro fluvial sai do Porto e vai até a Espanha, tá? Porque o Douro, ele tem uma grande parte na Espanha também. E daí vira Douro, é o mesmo rio. Então, existe muitas pessoas que vêm a Portugal só para ir para o Douro. Daí vai descendo em algumas cidadezinhas do trajeto, só que não ficam hospedados numa cidade, ficam no navio. É uma experiência diferente também. Os valores são altos, porque o euro está muito alto, mas comparado com outros destinos da Europa, eu acho que ainda são alguns valores bem possíveis, né? E você fica muito melhor acomodado com uma tarifa, né, razoável. Sim, mas isso é um diferencial aqui. Portugal tem essa questão. Os preços são muito razoáveis. Você não vai ter, assim, uma diferença tão grande para os países, vamos dizer assim, entre aspas, ricos na Europa. E você vai ser muito bem atendido. Aqui, o português, ele se sente muito bem em fornecer, sabe... Você vai num restaurante, você tem boa quantidade de comida, eles gostam de você ter uma mesa farta. E o interior, então, de Portugal, como é o caso do Douro, servem muito bem. O pessoal é muito receptivo. E gostam, né, de passar para o turista essa cultura. E o que as pessoas se impressionam é isso, de poder... Você, muitas vezes, está num restaurante de alto nível e os valores são muito normais. Nada, assim, exorbitante, né? O que ajuda, né, na programação de uma viagem. E uma coisa que coincide com isso é que nós, nesse momento, somos um dos destinos principais de escolha pós-pandemia, porque além de ter esse selo Clean and Safe, que se expandiu também, o Douro também é 100% Clean and Safe, todas as vinícolas são. Quem quiser consultar sites de vinícolas, vão ver. Estão praticamente todas já certificadas, os restaurantes, os hotéis, porque houve essa preocupação. E na semana passada, teve uma outra situação que surgiu, né? A WTTC, que é um organismo mundial de turismo, acabou por, sabe, fazer a nomeação do destino Portugal como Safe Travel, ou seja, é o selo verde da WTTC. Então foi genial essa situação. Eu vou só interromper um pouco, porque eu vou te dar feliz aniversário.
Ah, obrigado. Estou vendo aqui várias mensagens. Então, aproveitar aqui para deixar os meus Obrigado. parabéns também, muita saúde, muitos anos de Muito vida. obrigado. Obrigado mesmo. Obrigada por todo mundo que está lembrando aí também. Fica aí os cumprimentos. Muito obrigado. E então, o Douro é uma das coisas que eu acho muito bacana, principalmente para essa etapa, né? Que a gente está saindo, não sabe como é que vai ser, evitar um pouco a aglomeração. Então, eu acho que realmente é uma opção, embora vai ter o trajeto e tudo, e a gente tem que esperar abrir as fronteiras, né? Por Correto. enquanto, Portugal, a gente ainda está aguardando.